boa noite. Na semana passada, eu disse que estávamos na última curva do nosso estudo. Hoje é a reta final. Esse é o nosso último encontro para estudar a carta do apóstolo Paulo, seu filho amado na fé, Tito, cuja mensagem é o estabelecimento de igrejas maduras, nas quais a doutrina é confirmada pela vida, depende da presença ativa de liderança espiritualmente qualificada e da prática de boas obras por parte de cada crente por meio da graciosa capacitação de Deus. Em outras palavras, quando Paulo escreveu para Tito, ele queria que seu mensageiro, Tito, ele não foi pastor em Creta, ele era um emissário apostólico. Ele queria que Tito ajudasse as comunidades cristãs de Creta a terem uma liderança biblicamente saudável, com o intuito de ver o evangelho mais e melhor divulgado, a comunidade cristã amadurecendo e a sociedade sendo impactada e influenciada pela igreja. O objetivo de fazermos boas obras, e boas obras não é somente caridade, em Tito é muito mais um caminhar de acordo com a sã doutrina para que os irmãos em Cristo e pessoas que não são cristãs se sintam encorajadas e atraídas pela proposta bíblica sobre como devemos viver. Então, o objetivo de fazermos boas obras é refletir o caráter da única pessoa que realmente é boa, Jesus Cristo. Aliás, nossa capacidade de fazer boas obras é consequência do amor de Deus, porque Jesus se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Por meio da nossa fé na pessoa e na obra de Cristo, nós ganhamos uma nova vida. Cristo nos uniu e possibilitou mudar o rumo que tínhamos, porque houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Sem Cristo, nossa vida era governada por qualquer coisa ou qualquer pessoa que colocávamos no coração ou no trono do nosso coração. O lema era semelhante ao que ouvimos hoje: meu corpo, minhas regras. E isso não é novo. A essência do pecado é justamente querer agir como se nós fôssemos Deus. Como se o meu desejo fosse o padrão do que é certo e do que é santo. A história bíblica nos revela que Adão e Eva não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes deles pecarem, desobedecendo a Deus, o conhecimento que eles tinham do que era bom e do que era mal ou ruim, vinha exclusivamente de Deus, que realmente sabe o que é bom e o que é ruim. Deus fez o primeiro dia e disse, bom. Deus fez o segundo dia e viu que estava bom. Terceiro dia, bom. Quarto dia, bom. Quinto dia, bom. Sexto dia, muito bom. Era Deus, Ele, somente Ele, que exclusivamente definia o que era bom. Foi Deus quem disse, por exemplo, que não era bom que o homem estivesse só. E aí Ele cria a mulher. E Adão e Eva viviam debaixo desse paradigma. Quem define o que é bom ou o que é mal é Deus. Quando eles comem do fruto dessa árvore de conhecimento do bem e do mal, o que acontece? Eles fogem desse paradigma. Eles ganham autonomia de Deus. Ao invés de eles viverem de acordo com o que Deus dizia ser bom, eles podiam chamar de bom qualquer coisa que eles quisessem chamar de bom. Olha como está escrito o texto. Em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, Adão e Eva não faziam mais parte do sistema no qual somente Deus definiu o que era bom e o que era ruim.
Agora eles também tinham esse conhecimento do bem e do mal, mas ao contrário de Deus, eles tinham muitas limitações. E acima de tudo, eles estavam manchados pelo pecado. E o que isso significa? Que sem Cristo, até podemos acreditar que o nosso rumo, o nosso próprio rumo, é bom. Mas existe uma diferença infinita entre eu achar que o rumo é bom e ele realmente ser bom. Quem de vocês já ouviu o seu filho ou sua filha dizer: tá bom, pai, eu sei o que é bom, eu sei o que é melhor para mim. Talvez você não tenha filhos, mas na condição de filho que você é, talvez você tenha dito para o seu pai, ou pensado: eu sei melhor do que ele o que é bom para mim. Sem Cristo, nós ficamos à mercê de viver o que é bom conforme é definido pelo próprio Criador. Sem Cristo, nosso rumo definido por uma palavra só é literalmente inferno. Mas Deus ele já tinha um plano bondoso, um plano salvador, que não dependia da capacidade humana, mas exclusivamente da imensa graça de Deus. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de Cristo, nós podemos caminhar rumo à maturidade. A uma maturidade que Ele define como bom. Uma maturidade que tem como alvo Cristo, que tem como causa a graça e a misericórdia de Deus, e que tem como meio a fé. Uma maturidade que vai além dos nossos interesses individuais de crescimento pessoal, mas que encoraja irmãos a crescerem juntos e atrai os não cristãos a olharem para si mesmos, para se observarem, se avaliarem a sua condição perante Deus. E também observarem essa solução gratuita que Ele dá. Especificamente na semana passada, nós vimos que Tito deveria lembrar os cristãos de Creta sobre o estilo de vida que eles deveriam ter no seu envolvimento com a sociedade. Além disso, como a salvação lhes capacitava para ter essa habilidade de fazer o que poderia fazer no que Deus chama bom. No trecho de hoje, nós veremos o cuidado e a proteção à igreja, mas não sem antes orarmos. Senhor, obrigado pelo tempo que temos aqui juntos, obrigado por essa jornada rumo à maturidade, que o Senhor continue nos usando, que o Senhor continue cutucando as nossas vidas, Pai, de acordo com a Tua palavra, que o nosso viver reflita aquele chamado que o Senhor nos deu, quando fomos convocados e por meio da fé aceitamos, Pai, participar da sua família, participar dessa sociedade cristã e permanecer nessa sociedade que ainda precisa escutar a respeito do Evangelho. Nos use, Pai, que entendamos hoje, Pai, o Teu propósito e se alguém aqui, Pai, ainda desconhece tudo isso, que o Senhor convença, Pai, e possa fazer parte da nossa família cristã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O nosso primeiro versículo do trecho de hoje é Tito 3, versículo 9. E diz assim: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Percebam então que Paulo está pedindo para que Tito evitasse 4 situações de conversa. Conversas tolas, conversas sobre genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Por uma técnica da escrita da língua grega aqui, a língua grega que é o que todo o Novo Testamento foi escrito, nós sabemos que essas situações estão todas interligadas e o foco do autor, mais do que na explicação de cada uma dessas situações, está no final do versículo. São situações, são conversas que não possuem valor, são inúteis. E por isso que nós devemos evitá-las. Mas pensando rapidamente em cada uma delas, note que 2 são bastante vagas, a primeira e a terceira. Talvez somente dizer que se existem controvérsias tolas,
também existem controvérsias que não são tolas e que mais cedo ou mais tarde, muitos de nós nos engajaremos numa conversa assim. E lembre-se, se for uma conversa sem valor, pula fora. No caso do contexto de Tito, conversas sobre genealogias é um bom exemplo. Numa religião cuja descendência do Messias passava por grandes personagens da história judaica, como Davi, Moisés, Abraão, conversar com os judeus sobre isso era bastante complicado e podia gerar conversas inúteis, sem fim. E olha bem, a questão não é evitar a conversa, é evitar as contendas, as controvérsias, a discussão tola. Outro bom exemplo são as contendas a respeito da lei. E nós sabemos, tanto pela história bíblica quanto pela história de documentos extra-bíblicos, e que permanecem até hoje, nos nossos dias, os judeus eles criaram muitas regras, que inclusive eles colocam no mesmo pé de igualdade que os mandamentos da Bíblia. Discutir sobre essas regras com eles não vale a pena. Eu leio esse versículo, e mais do que pensar no que seria uma discussão sem valor inútil nos nossos dias, eu penso no conteúdo das nossas conversas evangelísticas. Apesar de eu não chamar de inútil, sem valor, eu percebo que muitas vezes cristãos, no intuito de fazer argumentos válidos, querem provar cientificamente o que eles dizem e acabam mais interessados em vencer uma discussão do que realmente apresentar o Evangelho. É tentador. Nós não queremos ter nosso orgulho ferido. Mas se essa é a sua motivação, eu diria, evite essas conversas. Se tudo que você quer numa conversa é provar que você está certo, saiba, ele não precisa ser defendido. Então, se essa for a sua motivação, eu sugiro que você não se engaje em conversas assim. E eu citei para vocês, falei que esse grupo aqui, para quem Paulo dirige a carta para Tito, ele está falando dos judeus. E é o mesmo grupo que ele fala lá no capítulo 1. Mas aqui, diferente do capítulo 1, ele chama esse grupo de herético. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Literalmente, o texto ele começa, hairetikon anthropon, o homem divisivo, o homem faccioso. E essa palavra, hairetikon, é a única vez que ela aparece aqui em todo o Novo Testamento. E é dessa palavra que vem a palavra herético, vem a palavra herege, a raiz dessa palavra, heresia. E aqui, justamente está o significado dessa palavra, tanto também como a atitude do herege. Veja só como escreveu um teólogo. Essa é uma pessoa obstinada que pensa que está certa e que vai de pessoa em pessoa na igreja, forçando as pessoas a fazer uma escolha. Você está comigo ou com o pastor? Essas pessoas elas são causadoras de divisões e elas precisam ser advertidas. Quando elas começam a ganhar espaço na igreja, irmãos começam a ficar confusos, frustrados, irados, machucados. Você começa a perceber que a igreja começa a ter panelinhas. Essas pessoas causadoras de divisão, elas são perigosas e elas, como eu disse, precisam ser advertidas. Elas precisam ser chamadas a atenção uma vez. Se não houver sucesso nessa primeira vez, uma outra vez. E se a pessoa não se arrepender, a gente deve parar de se relacionar com ela. Esse ensino, minha gente, reflete o que Jesus falou lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Jesus está dizendo, se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, uma só pessoa, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano.
nas palavras de Tito, não se relacione mais com ele. Existe um limite para a gente tratar disciplinamente com essas pessoas. Na prática, pessoas assim, na igreja, elas são retiradas do nosso hall de membros e nós não mais a tratamos como um irmão, enquanto ela permanecer em pecado, enquanto ela não se arrepender. Em alguns meios, isso é chamado de excomunhão. E por que a gente faz isso? Para a manutenção da saúde da igreja. É pelo cuidado e proteção dela que pessoas são advertidas e, em alguns casos, até retirado da comunhão. A disciplina, ela não tem prazer na saída da pessoa. Não é isso. O foco não é que ela vá embora. O foco é que ela seja restaurada. Mas se a pessoa de mentalidade e atitudes divisivas não se arrepender, nós precisamos ir além das ações preventivas e recorrer a essas ações remediadoras e que podem, ainda que equivocadamente, ou ser entendida equivocadamente, ser vista como exagerada por algumas pessoas. Essa forma equivocada de olhar para isso é ainda mais fácil nesse mundo de tanta relatividade, de tanta superficialidade, como eu comentei na coinonia, de tanto mimimi. Usando as palavras de um outro teólogo, pessoas que enxergam assim não se identificam com o zelo pela verdade bíblica e nem pela autoridade dos apóstolos. Não é nem pela autoridade do pastor. É pela autoridade daqueles que escreveram a Bíblia. Mas se uma pessoa ela chega ao ponto de ser excomungada, saibam, isso não acontece somente pelo testemunho de uma pessoa. A gente está vendo. Veio uma outra e prova que aquela pessoa não se arrepende, não quer voltar à união da igreja. Nós sabemos que ela se perverteu e está em pecado. Ela mesma se condena. Essa pessoa até pode culpar o apóstolo Paulo, ela pode culpar Tito, ela pode culpar a igreja, mas a sua atitude é autocondenatória e ela é confirmada por algumas pessoas. Ela está em pecado e não quer abandonar o seu pecado. Numa outra versão, eu tenho usado bastante aqui a NVI, Nova Versão Internacional. Na Nova Versão Transformadora diz assim, esse versículo: tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. E uma questão, meus amigos, que eu quero deixar bem claro quanto a isso. Se uma pessoa facciosa, uma pessoa que causa divisões aparecer aqui no nosso meio, nós precisamos proceder com amor, mas também seriedade e agilidade. Porque o estrago dessas pessoas pode ser enorme. E na minha experiência, quando uma igreja não procede assim, ela termina rachando, se dividindo. Isso não é multiplicação, isso é divisão. Percebam, o objetivo nunca é a expulsão de alguém da igreja. O objetivo é a restauração à verdade e a união da igreja. Fato que isso somente é possível quando uma pessoa desse intuito, com essas motivações, se arrepende. E com isso, Paulo chegando na conclusão da sua carta, mas ele, apesar de estar concluindo a sua carta, ele não deixa de escrever pensando na proteção e no cuidado que ele tem com a igreja. Versículo 12. Quando lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Então tem um rompimento, é como se fosse um outro parágrafo. Tá no texto original grego, está tudo juntinho, nem as palavras têm separação. Mas a gente percebe, conforme o contexto, ele começa a concluir a sua carta. E nós, no caso aqui, a gente não sabe quem foi Ártemas. Não sabemos nada sobre esse Ártemas, a não ser que ele aparece aqui e que era um nome bastante comum naquela época. Mas nós sabemos que Tíquico era da província de Roma e que acompanhou Paulo na sua última viagem para Jerusalém. Paulo, inclusive, chama ele de irmão amado e fiel servo do Senhor, em Efésios 6, 21. E ele fala em Colossenses 4, 7, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Já pensou em ser chamado assim?
Ricardo, irmão amado e fiel servo do Senhor. Bia, ministra fiel e cooperadora no serviço do Senhor. Esse cara não era qualquer um. E percebam que Paulo, mesmo tendo orientado Tito para encontrar os candidatos a pastor para servir nas comunidades cristãs de Creta, como nós vimos no capítulo 1, queria que alguém da sua confiança estivesse por lá, porque Paulo queria que Tito estivesse num outro lugar. Então, quando Paulo ele concluía a sua carta, ele não sabia onde, ou se enviaria Artemas ou Tíquico para Creta. Mas ele sabia que queria Tito com ele lá em Nicópolis. Nicópolis é mais ou menos onde está essa bolinha vermelha. E como eu já disse a vocês, Tito ele não foi pastor em Creta. Ele foi um instrumento apostólico. Ele foi enviado sob a autoridade do apóstolo Paulo para que ele pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade. Isso está lá no versículo 5 do capítulo 1. Mesmo assim, isso me faz pensar na vida ministerial do cristão de forma geral. Especialmente aqueles que são chamados por Deus para liderarem a igreja dele. Não existe igreja do Zambelli, igreja do fulano ou igreja do cicrano. O que existe é um chamado de Deus para, num determinado momento da história, tal pessoa exercer algum papel na liderança da igreja de novo, que não é do pastor ou do pregador, é de Cristo. Eu acho cômico, para não dizer triste, quando eu pergunto o nome de algumas pessoas e elas me respondem assim: meu nome é pastor fulano, meu nome é pastor ciclano. Às vezes, quando nem mesmo pastoreiam alguma igreja. Sem contar o fato que o nome dele não é pastor. Todos nós, quando fomos transferidos para o reino de Cristo, isso acontece quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos peregrinos nesse planeta. Nossa casa não é aqui. E pode ser que um dia Deus queira você em outro lugar servindo Ele. Apesar de sermos uma comunidade pequena, temos várias pessoas aqui que não são oriundas, não nasceram em Paulo Afonso, mas hoje estão aqui. Ah, Zambelli, mas isso é por causa do trabalho delas. Na verdade, esses trabalhos são somente um meio para uma razão mais firme do porquê cada um de vocês está aqui. Por exemplo, Apolo, ele era de Alexandria, mas ele fazia viagens conforme necessário para cumprir com o propósito pelo qual ele se tornou cristão. Fazer boas obras, como a gente vai ver no versículo 14. Nós não sabemos agora sobre Zenas quase nada, mais ou menos como Artemas. Tá? O que a gente sabe é o que esse texto diz, que ele era jurista, mas sobre Apolo a gente sabe um pouquinho mais. E nós sabemos por causa de Atos capítulo 18, dos versículos 24 a 28. Ele era judeu, ele era muito inteligente, ele era versátil nas escrituras. E quando ele apresentou alguma deficiência teológica, ele foi humilde o suficiente para aceitar o convite de um casal, Priscila e Áquila, onde eles ensinaram com mais precisão a respeito de Cristo e a respeito do Evangelho. E Apolo, depois dessa reunião na casa de Priscila e Áquila, ele se torna um apologeta. O que é isso? É um defensor da fé pelas Escrituras. E é assim que termina o capítulo 18 de Atos. Eu acho interessante pensar que o cuidado de Paulo com a igreja de Cristo, terminando a sua carta, vai além de Creta. Além do zelo de Paulo, que ali ficasse uma pessoa que pudesse substituir a presença de alguém importante para o crescimento e a maturidade da igreja em Creta, Tito, o coração do apóstolo Paulo era que aquele obreiro, Tito, também pensasse e participasse nas necessidades que iam além de Creta. Nas palavras de um outro teólogo, missões não diminui o trabalho pastoral e a supervisão, mas faz parte da força vital desses ministérios locais necessários. Olha que interessante. Mesmo sendo novinhas as igrejas de Creta, Paulo convoca o obreiro que estava nesse lugar para participar de um empreendimento missionário que ia além de Creta. E notem
essa providência necessária para Zenas e Apolo também envolvia recursos financeiros. De onde vocês acham que saía esse dinheiro? Das igrejas de Creta. Mesmo nós sendo uma igreja pequena, nós não podemos pensar somente naquilo que nos beneficia aqui. Não podemos perder o alvo que a Igreja de Cristo não está somente contida debaixo da bandeira Igreja Batista Fonte. Além disso, a Igreja Batista Fonte não é a única que representa a Igreja de Cristo. O nosso cuidado e proteção com a igreja vai além do que nós vemos aqui. Nós não precisamos ser uma igreja grande para poder investir na Igreja de Cristo como um todo. Mas, diz Paulo, quanto aos nossos, que aprendam, agora, quanto à nossa comunidade, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. A nossa visão, ela deve ir além desse lugar, mas também há preocupações aqui dentro, no nosso meio. Nessa carta, Paulo falou muito sobre a prática de boas obras, e aqui ele acaba de citar no versículo passado essas necessidades de Zenas e Apolo. Uma oportunidade para a igreja participar nas necessidades desses irmãos, que um dia disseram, eu vou. Nossa comunidade, a Igreja Batista Fonte, nasceu justamente com esse DNA. Ir. Ir e fazer discípulos de todas as nações. E é por essa razão que nos organizamos e temos nos estruturado. Queremos participar da missão divina de fazer, equipar e enviar discípulos de Cristo. Afinal de contas, essa é a maior marca de uma igreja madura. Essa não é uma tarefa somente do Zambelli. Essa não é uma tarefa somente daqueles que vieram de um outro estado, de um outro lugar, para servir aqui como missionário. Essa é uma tarefa de todos nós, e não somente de cada um de nós, mas de todos nós juntos. Não se engane. Enquanto o mundo caminha para a valorização da individualização, saiba que a igreja madura, ela deve caminhar para viver em coletividade, em comunidade, em comunhão. Todos aqui mandam lembranças. Por favor, envie minha saudação a todos que nos amam na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Que o nosso desejo de estar juntos e amadurecer juntos reflita na nossa sociedade, que muitas vezes, lá fora, grita, eu estou sozinho, eu estou sem esperança, eu estou sem rumo. Concluindo, no capítulo 1, vimos o cuidado que Tito deveria ter para que a igreja tivesse uma liderança saudável, ao contrário da vida e da teologia dos falsos mestres. Paulo, ele volta a falar sobre isso antes de concluir sua carta. Ele cita homens que causam divisões e que devem ser advertidos. Tais homens pensam e agem na direção oposta ao Evangelho, que nos une, que nos motiva a praticar boas obras e, consequentemente, atrai os que ainda desconhecem o perdão de Deus em Jesus Cristo. Pense comigo mesmo. Ou pense consigo mesmo. Sua vida é atraente para aqueles que ainda não conhecem a Cristo? E não porque você se veste de tal forma, ou tem tal carro, ou sabe tais línguas, ou mora em tal lugar. Mas porque você é um seguidor, um discípulo de Cristo. Você vê pessoas desejando ter a sua vida ou estar no seu lugar por causa do seu relacionamento com Jesus? O cuidado de Paulo e a sua preocupação com a igreja, além dessas questões, envolve ir além dessas paredes, além da comunidade local, além de Creta.
As decisões do apóstolo Paulo envolvem aqui um fluxo de irmãos e irmãs que responderam positivamente ao Evangelho e entenderam que a obra de Deus não acontece somente na igreja, mas especialmente por meio da igreja. Eu espero que todo esse conteúdo da carta de Tito possa permanecer no nosso coração por um bom tempo, nos incentivando a praticar boas obras e, consequentemente, a amadurecer. Esse é o rumo que eu desejo para a nossa comunidade. Se esse também for o seu desejo, ou se você está no processo de compreender a vontade de Deus para a sua vida e na participação desse projeto divino, eu sugiro que você ore comigo agora, encerrando esse nosso tempo, essa mensagem. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado por tantas informações que nos encorajam, nos motivam, especialmente por aquilo que nós sabemos que Jesus já fez por nós. Obrigado porque isso não somente nos deu a possibilidade de desfrutar da eternidade ao teu lado, mas também nos capacitou para que pudéssemos fazer algo agradável a ti, Senhor. Que de alguma forma, Pai, quando fizermos isso, quando fizermos boas obras, quando caminharmos de acordo com a sã doutrina, e quando observado por outras pessoas, elas se sintam atraídas a ter uma vida, Pai, semelhante àquela que nós buscamos e àquela que o Senhor nos capacitou para ter. Que elas também, Pai, por causa da Tua graça, por meio da fé, decidam fazer parte, Pai, dessa comunidade cristã, de dizer, eu também quero ir, e eu também quero ser instrumento de Deus para que mais pessoas conheçam do Seu amor. Nos ajude, Pai, a caminhar rumo à maturidade, tanto individualmente, mas especialmente, coletivamente, enquanto igreja. Louvamos o Teu nome por tudo isso e pedimos no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.